Bom dia. Hoje nós vamos começar a iniciar então o processo de admissão. Quais são as trâmites que são necessárias para que o processo saia exatamente como está inscrito na Consolidação das Leis Trabalhistas, conhecida como CLT. Não podemos dizer que as empresas realmente fazem da forma que condiz a CLT. Algumas acabam pulando algumas etapas ou deixando até de fazer essas etapas. É o que nós falamos, né? Por debaixo do pano, consegue-se dar uma escondida das coisas que estão escritas no livro da CLT. Então vamos lá. A empresa não poderá, em hipótese alguma, utilizar de mão de obra de um colaborador se este não estiver vinculado a ela de alguma forma. Vamos partir do princípio então. Voltando lá na primeira, segunda aula, nós começamos dizendo que o RH tem a obrigação de fazer a seleção dos currículos, analisar aqueles que são aptos para a vaga que está em aberto dentro da empresa e, em cima disso, começar a fazer o processo seletivo. Depois do processo seletivo feito, o RH, então, vai decidir quem é a pessoa mais apta a estar desenvolvendo aquela função dentro da empresa. Quando o RH decide quem é essa pessoa, esse colaborador, ele não pode estar vinculado à empresa se ele não tiver com esses trâmites que nós vamos falar daqui a pouquinho, todos corretos para que a sua admissão seja iniciada. Então, a gente vê por aí que existem muitas empresas que acabam contratando funcionários sem registro, funcionários que estão recebendo de repente seguro-desemprego e estão trabalhando para não cortar o seguro. É o que nós chamamos, aquilo que eu disse, por debaixo dos panos. Mas por lei isso não pode estar acontecendo. O Brasil é um país regido por leis e não é interessante que pessoas físicas ou jurídicas deixem de cumpri-las. As leis pertencem às esferas estaduais ou municipais. A gente sabe que o Brasil existe muitas leis, tanto leis tributárias, leis fiscais, leis trabalhistas. Graças a Deus, a lei trabalhista ela não é alterada constantemente, mas o Brasil ele tem que seguir as esferas do estado e do município e cumprir aquilo que é determinado, então, dentro das leis que são colocadas. Com relação a trabalho, tomamos como ponto de partida a consolidação das leis trabalhistas. E quando nós voltarmos a fazer as aulas presenciais, dentro da nossa sala tem o livro. Um livro pequenininho, deve ter aí umas 1.600 folhas, da CLT, onde condiz todas as normas trabalhistas. Com grande amparo ao trabalhador comum, conhecido como seletista, aquele que tem vínculo empregatício, que trabalha com carteira de trabalho e previdência social. A diferença da pessoa que é registrada com a pessoa que não tem registro é que quem tem vínculo empregatício, carteira registrada, então ela tem um amparo da CLT. Como, por exemplo, eu sou registrada e sofro um acidente de trabalho. A CLT me ampara para que eu possa receber o meu salário diante do INSS. Quando de repente tem um esposo ou esposa que está preso e é registrado, a lei ampara que o pai ou a mãe que tenha filho possa receber o auxílio reclusão. A mulher ficou grávida,
A mesma coisa, a CLT ampara para que ela possa receber o auxílio maternidade. Então, quem tem esse vínculo com a CLT, ela tem bastante benefício, inclusive fundo de garantia, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Ela tem bastante amparo se acaso, de repente, ela não trabalhar por um determinado tempo. Agora, a pessoa que ela é autônoma, ela não é amparada pelas leis que estão dentro da CLT. Há outros tipos de funcionários que têm regulamentações regidas por outras normas trabalhistas. Por exemplo, um profissional autônomo ou um servidor público. A nossa aula de departamento pessoal, a gente vai trabalhar com funcionário regido pela CLT de empresas privadas, tá, gente? Então, a gente não vai entrar muito no parâmetro de profissional liberal, né, o autônomo, e nem das pessoas que passaram no concurso público, que nós chamamos de servidor público. Elas têm uma lei um pouco diferenciada daquilo que rege a CLT de funcionário de empresa privada. Mas aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente pode discutir isso dentro da sala de aula, ou vocês podem procurar no Google também, leis que regem profissional liberal e leis que regem servidores públicos. Todo o processo de admissão deve ser formalizado. A empresa e o trabalhador firmam um acordo entre si, no qual o trabalhador exercerá uma atividade dentro da organização em troca de uma remuneração. Então, válido lembrar que a empresa ela tem que ter um contrato por escrito e assinado pelo colaborador, onde eles vão estar firmando um contrato de empregado e empregador. E lá vai constar que esse trabalhador estará exercendo uma função tal, e em troca desta função, ele vai estar recebendo também uma remuneração. Vale lembrar também, gente, que em hipótese nenhuma o colaborador pode iniciar o trabalho sem saber qual é o valor da remuneração dele em carteira. Após o processo seletivo, o futuro empregado deverá receber uma lista de documentação, a qual o mesmo deverá providenciar e trazer para a empresa, RH, para que possa ser gerado o contrato de trabalho e o registro. Essa lista de documento, e é o que eu estava falando um pouquinho lá atrás, às vezes o funcionário esquece de levar uma foto, daqui a pouco nós vamos falar quais são os documentos, mas aí ele esquece de levar uma foto, ou ele acaba esquecendo de levar o xerox da certidão do filho. E a lei fala que, em hipótese nenhuma, se tiver faltando algum documento, ele pode iniciar o trabalho. Mas, voltando por debaixo dos panos, a empresa acaba liberando para que o funcionário leve o documento que falta depois, e às vezes pode acontecer nem desse colaborador lembrar de levar o que está faltando. Essa parte de documentação ainda é de obrigatoriedade do RH. Então, é o RH que vai tirar a lista, passar para esse funcionário, colaborador, né, que vai estar iniciando dentro da empresa, e ticar também aqueles que ele precisa original, ou então colocar na frente que necessita do original, ou escrever cópia de tal coisa, original. Carteira de trabalho, com certeza, necessita ser original. E aí, então, depois desses documentos em mãos, vai ser gerado o contrato de trabalho, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, e também o registro da carteira do funcionário. Em hipótese nenhuma também, gente, pode acontecer de o funcionário
deixar de cumprir algum... Por exemplo, ele precisa fazer o exame admissional e ele não faz. A carteira ela não pode também obter o registro sem saber se ele está apto ou não a estar exercendo a função. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.